Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, 13 de dezembro, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e as forças especiais ucranianas ou partisãos na região explodiram pilares de uma ponte muito importante aqui em Melitopol, que está justamente na principal via de abastecimento das tropas russas na região sul da Ucrânia e até na Crimeia, né? Isso pode indicar um interesse de uma ofensiva ucraniana nessa região que já está sendo vislumbrada há algum tempo, né? Além disso, houve ataques a duas bases russas aqui em Briansk, de madrugada em Klinsk e de manhã cedo em Klimovo. As bases foram atacadas por algum foguete muito grande, porque fizeram crateras enormes no solo, mas, embora as bases sejam bases militares, ou seja, seria um ataque militarmente legítimo. Bom, vamos entender esses assuntos todos aqui em detalhes, esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Joá61, usuário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar nos assuntos principais, essa imagem aqui foi publicada pelo filho do Prigozhin, do dono do grupo Wagner, né? Publicou essa foto aqui exatamente no lugar que foi atingido pelos HIMARS aqui, também próximo a Melitopol, há coisa de 2 dias atrás. A gente repercutiu aqui, explicou que morreram muitos combatentes do grupo Wagner e coisa e tal. E, inclusive, esse cara, que é o filho do Prigozhin, aparece numa imagem aqui, as pessoas não sabem se é ele, né? Uma pessoa muito parecida com ele, extremamente ferida, muito provavelmente mortalmente ferida, aparece aqui. Vocês sabem, eu não posso mostrar isso no YouTube, mas aparentemente é esse cara aqui mesmo. Ele estava nessa base e pode ter sido uma das vítimas, o filho do Prigozhin, né? E em Melitopol, os ucranianos destruíram essa ponte aqui, né? Dá para ver aqui, os russos estão falando que ela está só um pouco danificada e coisa e tal, porque ela está fazendo um buraco assim. Mas, na verdade, se você olhar a coisa como um todo, tem aqui a imagem do pilar dela, olha só. Ela tá segurando aqui, meu amigo, mas isso daqui, qualquer caminhão mais pesado, qualquer tanque que passar aqui, acaba de destruir a ponte, né? Sem contar que ela está com uma inclinação tão alta que é possível que um caminhão de carga não consiga passar de qualquer forma devido à inclinação da via, né? Enfim, isso aqui foi obra, não se sabe se forças especiais do exército ucraniano, né, serviço secreto, coisa e tal, porque não foi atingido por mísseis. Foi alguém que foi lá embaixo da ponte e botou explosivos e detonou o pilar da ponte e causou esse problema, né? Tem algumas imagens aqui, o pessoal chegando, vou tocar para vocês aqui. Вот он, пролет моста. Он прогнулся, видимо, били по опорам. И, скорее всего, в скором времени ударят. O russo foi lá para verificar a ponte e realmente a situação está muito ruim, ele ficou muito chateado com isso. Enfim, tem uma câmera que captou o local, o momento da explosão. Dá para ouvir só o barulho, né? Não dá para ver muita coisa. E onde é que é essa ponte? Essa ponte é aqui, ó. O rio que tem debaixo dela é um rio, é um córrego, tá? Então isso que eu falo, né? É muito fácil para os russos, se for o caso, fazer uma ponte temporária ali. Não é a mesma coisa que destruir, por exemplo, a ponte de Antonivka lá em Kherson, que ali ficou impossível você conseguir atravessar sem a ponte, né? O rio é muito grande. Esse rio aqui não, é um rio que tem, sei lá, 10 metros de largura. É muito fácil fazer uma ponte temporária aqui, se for o caso. Além disso, se você reparar na imagem aqui, ó, tem uma via aqui que contorna e permite também chegar na cidade de Melitopol. Então, esse ataque aqui é um ataque que visa diminuir a capacidade russa de abastecer as tropas dela, principalmente aqui para o norte de Melitopol, porque certamente essa M18 aqui é usada pelos russos para abastecer as tropas dele aqui no norte, e a ideia dos ucranianos deve ser justamente avançar por aqui, né? A gente está imaginando que seja essa a ideia dos ucranianos, né? Tem essa foto aqui da visão, aqui tem uma ligação das principais vias, né? E como a gente falou para vocês, essa via está sendo muito usada, essa via aqui no sul da Ucrânia, né? Por quê? Você tem outras estradas aqui
aqui por cima, né? Mas é lógico, o pessoal que vai fazer entregas, que vai fazer abastecimento de cargas e coisa e tal, prefere passar longe da linha de frente. A linha de frente está aqui em cima, o pessoal prefere passar por essa estrada aqui embaixo, que foi justamente a estrada que foi destruída, né? Se você olhar aqui, ó, isso aqui é um engarrafamento na região de Melitopol nessa estrada. Por que tem engarrafamento ali? Olha a quantidade de caminhão com carga pesada aqui. Justamente são os caminhões que estão abastecendo a Crimeia, que estão abastecendo todo o sul da Ucrânia, porque não apenas militarmente, mas também de outras formas, né? Os russos estão controlando essa região aqui, mas evidentemente com a ponte da Crimeia ainda meio deficitária, não está passando muita coisa, eles têm dificuldade de passar as coisas aqui. Está passando caminhão já na ponte da Crimeia, tá? Mas não passa caminhão a partir de um determinado tamanho. A gente não sabe se é porque a Rússia, o conserto não ficou muito bom, ou se é porque a Rússia tem medo de caminhões grandes serem usados novamente para explodir de novo a ponte, né? Pode ser qualquer uma das duas coisas. Mas o fato é que a ponte da Crimeia, a parte rodoviária já está funcionando, mas caminhões grandes não podem passar. E a ferroviária ainda não foi consertada. Então, para abastecer boa parte aqui da Crimeia e do sul da Ucrânia, eles usam exatamente essa estrada, que essa estrada está ficando super lotada. E quando chega aqui em Melitopol, é justamente esse ponto aqui que foi destruído, né? Mas veja, como eu falei para vocês, existe um contorno aqui, ó. Ela tem uma forma de você contornar, então não isola totalmente, não corta totalmente o suprimento, né? Isso dificulta certamente, porque aqui na região metropolitana de Melitopol, certamente tem o trânsito normal da cidade. Se essa estrada aqui já está engarrafada normalmente, esse desvio vai acabar engarrafado mais ainda por conta do trânsito urbano junto com o trânsito militar ali na região. Então isso aqui certamente dificulta a ação russa nessa região, né? Pode ser que mais adiante os ucranianos façam outras ações aqui para impedir outras passagens, mas aquele negócio, eles não precisam. Nesse caso aqui não vai ter como impedir totalmente, porque o rio é pequeno, os russos fazem uma ponte temporária se for o caso, né? O que eles podem só é atrapalhar. E, inclusive, tem aqui uma conversa que foi traduzida pelo Dmitry, né? Sobre o Grey Zone, que é o Telegram do Grupo Wagner, falando que, olha só, sabotadores do Diretorado Principal de Inteligência da Ucrânia explodiram uma ponte no vilarejo de Konstantinovka, né? Konstantinovka porque é aqui, ó. Aqui é Konstantinovka, aqui é Melitopol, mas é a mesma área urbana, tá? É tipo uma Rio de Janeiro e Duque de Caxias, São Paulo e Guarulhos, a mesma área metropolitana, né? Assim, o inimigo está tentando sistematicamente cortar o suprimento de nosso grupamento, nesse caso a partir de Berdiansk. Berdiansk é essa cidadezinha aqui, que também é justamente essa estrada que vem aqui a partir de Berdiansk e passa aqui em Melitopol, né? Hoje mais cedo, o GUR, eu imagino aqui que ele esteja se referindo ao serviço secreto ucraniano, tá? Porque o serviço secreto russo também tem esse nome, mas enfim. Com a ajuda de uma mina direcional, explodiu um carro em que estava o vice-presidente, o vice-prefeito da região de Kherson, o Vitalik Bulyuk. Onde ele estava dirigindo, né? Ele foi seriamente ferido, o motorista morreu no local. E por falar nisso, eu nem me pergunte essa questão mais. Nós estamos explodindo pontes também, por exemplo, em Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhia, Nikopol e etc. Eu já entendi que o trabalho disfarçado falhou. E nós, lógico, vamos usar o nível mísseis tático-operacionais. E isso seria melhor do que tradicionalmente lançar isso para a Lua, né? Ou seja, para tentar atingir alguma coisa da infraestrutura civil ucraniana, né? Eles dizem que o primeiro diretorado da defesa russa deveria estar atingindo pontes que são usadas pelas forças armadas ucranianas para suprimento de armas no fronte, né? Ou seja, o que ele está criticando aqui? Justamente o fato de que os russos estão usando mísseis para atingir alvos civis que não afetam nada o ponto de vista militar, como a gente já disse, não muda nada do ponto de vista militar, mas ao invés disso poderiam ter usado esses mísseis para atingir pontes no território ucraniano para atrapalhar o transporte de tropas dos ucranianos, né, de tropas e armas, né?
os Yankees satânicos colocaram algum tipo de magnético, de imã, de forma que os foguetes todos vão de novo na direção de Kharkiv. Bem, pelo menos eles voaram por alguns meses, né? Bem, minha questão já é outra. Que diabo, a gente tem um número pequeno de pontes no território ocupado e não é provido nenhum vídeo, nenhuma câmera de vigilância para essas pontes, né? Como acontece na Rússia, em todas as pontes e todas as rodovias e coisa e tal, né? Então ele está reclamando que não tem imagem de como é que os ucranianos fizeram essa explosão, como é que botaram explosivos ali, explodiram essa ponte, né? E aqui, outro caso, ele continua aqui falando que isso é na entrada da cidade, a partir de Berdiansk, é a ponte que explodiu, né? A estrada de contorno não está bloqueada, eu passei por ela. Cara, como é que... isso tem uma questão. Ali é uma região tão movimentada que, em condições normais, eu diria que nós explodimos ela nós mesmos. Você não consegue botar explosivos ali durante a operação normal. É impossível. É quase dentro da cidade. Tem checkpoints, tem patrulhas, tem cheques. Como você consegue fazer uma busca em carros, em caminhões, se as pontes explodem debaixo do seu nariz, né? Ou seja, o que ele está colocando aqui é justamente que essa ponte, de fato, ela é uma ponte que está dentro da cidade, é uma região muito movimentada, então como que os ucranianos, o serviço secreto ucraniano, conseguiu chegar ali e botar explosivos naquela região, né? A gente sabe que nessa região aqui de Melitopol tem uma força partizão muito grande aqui, né? Os partizões aqui nessa região são muito ativos, né? Então é possível que eles tenham tido ajuda de vários residentes ali, né? O que mostra o quanto é difícil para uma força invasora não aceita pelos residentes controlar uma área, né? E bom, qual a importância dessa ponte? O Mike Martin fez uma thread longa aqui, eu vou simplificar ela um pouquinho, em que ele fala que, lógico, o principal ponto que deve ser a próxima ofensiva ucraniana é aqui, alguma coisa entre Melitopol e Mariupol. Melitopol, nesse caso, é muito mais fácil de ser feito, né? Então, provavelmente é essa a ideia. Não é à toa que os ucranianos estavam destruindo agrupamentos de tropas russas ali na região e coisa e tal, né? Ele fala também sobre a questão das vias, né? Porque além dessa estrada, que é muito importante, que passa aqui por Melitopol, tem também a estrada férrea, que é a única que sobrou aqui para os russos nessa região. Vocês sabem, os russos gostam muito de usar trens, né, de usar transporte ferroviário, e aqui embaixo não tem linha de trem, tá? Aqui é só automóvel aqui na parte de baixo. Mas tem essa linha que passa por aqui, ó, no meio mais ou menos, e também aqui ela passa próximo a Melitopol. Se os ucranianos avançarem a partir daqui, tomarem Tokmak e Melitopol, cortam toda a comunicação entre essas tropas que estão aqui e até a Crimeia. A única coisa que fica é a ponte da Crimeia como forma dos russos alimentarem, né, ou abastecerem essa região, né, de forma massiva. É lógico, você tem aeroportos aqui também, mas você não consegue fazer esse negócio de abastecer as tropas exclusivamente por via aérea. Não costuma funcionar, não é um método que dê para usar de forma ampla, né? Então é muito provável que seja esse o próximo passo, e justamente o que ele está falando aqui. Uma invasão por aqui cortaria todas as linhas de suprimento principais, e embora você ainda tenha algumas estradinhas que passam aqui embaixo, em tese, se eles tomarem até Melitopol, já praticamente impediu tudo, né? Porque essa estradinha aqui é uma estradinha muito pequena, que não dá para fazer muito tráfego, não dá para ter tráfego significativo. Eu não sei nem se tem aqui, se tem passagem por aqui. Tá vendo que isso aqui é uma restinga, né? Só um pedacinho que passa aqui na região. Mas enfim. Então, essa é a opinião do Mike Martin, que deve ser por aí que eles devem fazer o ataque. E ele diz mais, né? Ele acha que, num primeiro momento, eles vão tentar pegar Tokmak, que fica bem aqui em cima. Num segundo momento, vão tentar chegar até a água, até o mar de Azov aqui. Por que eles vão querer chegar até o mar de Azov? Em tese, como eu falei, se eles chegassem até Melitopol, eles já bloqueiam todo o transporte, né?
A questão é que eles querem chegar aqui porque daqui eles conseguem atingir a ponte da Crimeia, que seria o terceiro ponto disso daí. A ponte da Crimeia, como eu falei para vocês, ela está funcionando de forma degradada, mas assim, em tese, a ponte rodoviária, pelo menos, já poderia estar liberada totalmente. Provavelmente os russos não liberaram ainda para caminhões pesados a ponte rodoviária, mas pela preocupação da Ucrânia usar o mesmo truque de novo, explodir um outro caminhão ali, causar mais danos outra vez. Então, esse que deve ser o motivo, né? E a ponte ferroviária ainda não está funcionando por lá. Então, essa aí é a previsão, né? Vamos ver. Ele diz aqui que acha que isso vai acontecer em algum momento de janeiro, que os ucranianos não vão fazer agora no final do ano, porque precisam esperar o solo congelar bem. Como a gente falou, o solo deve estar congelado no final de dezembro, então provavelmente os ucranianos devem iniciar essa ofensiva em algum momento de janeiro. E bom, além disso, houve 2 bases russas atingidas na região de Briansk, né? Briansk, essa região aqui ao norte da Ucrânia, né? É uma região que pertence à Rússia, aqui, e foram essas 2 bases aqui que foram atingidas, né? São bases que estão, em tese, relativamente perto aqui do território ucraniano. Seria possível os ucranianos atingirem essas 2 bases, não precisa nem do HIMARS. Aqui, ó, canais russos estão dizendo que houve explosões altas, né, em Klintsi e Klimovo, né, e no Oblast de Briansk. Tem a tradução aqui mais para baixo. Aqui, ó. Vamos ver aqui na tradução automática, né, publicações de propaganda da Federação Russa falam sobre explosões muito poderosas na região de Briansk, na cidade de Klintsi e Klimovo, né. Klimovo é o local da base central de comunicação da Federação Russa, unidade militar tal, tal e tal, e em Klintsi a unidade da 144ª Divisão de Guardas de Rifles Motorizados, né? E também uma outra unidade aqui, ou seja, são 2 unidades militares nessa região, né? Então, é algo interessante, são alvos militares, não houve alvos civis atingidos. E aqui, de novo, o pessoal está dizendo aqui o que houve, né? Aqui em Klintsi. Klintsi, essa aqui foi a explosão que aconteceu durante a madrugada, né? Klintsi fica aqui, ó, é mais distante das 2. E o governador Alexander Bogomaz diz que houve ataque à base de Klintsi. Hoje o exército ucraniano atirou no território na cidade de Klintsi. Como resultado, o trabalho da defesa aérea funcionou e os mísseis foram destruídos. Ou seja, ele está dizendo aqui que nada caiu no chão, que os mísseis foram destruídos, a defesa aérea funcionou, só que a gente sabe que não é bem isso, porque publicaram essa imagem aqui, ó, da cratera que gerou lá na base lá de Klintsi, né? Vamos ver isso daqui, ó. Aqui tem a versão com a tradução do que o cara tá falando. Eu acho que é mais interessante da gente ver, né? Vamos lá. A consequência do ataque à noite, né? Estilhaços voaram para toda a direção aqui, em todo lugar aqui. Abriu essa cratera, né? Tem um outro veículo aqui que está de cabeça para baixo. Parece ser um veículo de... Não dá para saber se é um tanque, né? Porque tem uma pá aqui na frente. Talvez seja só uma escavadeira ou um veículo de manutenção. Что за техника, не знаю, танк, не танк. Вот такая херня. А вон наша столовая. E aqui ele está falando que a cantina, né, o refeitório deles não é tão longe assim. Esse deve ser esse prédio verde ali. Вот казарма, которая... E aqui o dormitório deles, né, o alojamento deles, que fica aqui, que também foi danificada, recebeu estilhaços aqui, né? Страдала. Вот так. Bom, então assim, caiu, pelo menos um míssil caiu ali na base militar de Klintsi, mas aparentemente o dano causado não foi tão grande assim, né? Ele causou dano em alguns veículos que estavam ali na região, chegaram a atingir alguns prédios na redondeza. Então ele fala aqui, tá vendo? Isso aqui é uma imagem antes da explosão, então dá para ver bem como é que é a base lá. E tinha um monte de veículos aqui. Isso aqui provavelmente era o local em que eles estavam fazendo reparo de veículos, alguma coisa assim.
e foi esse ponto que foi atingido pelo míssil, né? Onde jogou vários veículos para fora, e aí ele fala que aqui é a cantina, né? O refeitório deles, aqui são os alojamentos, e aqui tem mais alguma coisa aqui, um prédio aqui que a gente não sabe o que é, e um outro prédio aqui que a gente não sabe o que é também. Agora, é aquele negócio, né? Se você olhar aqui, foi uma oportunidade perdida enorme, né? Podia ter jogado esse míssil em cima do alojamento aqui, enfim, ou em cima da cantina, ou qualquer lugar aqui, qualquer desses prédios aqui. E aí fica a questão, né? Os ucranianos queriam mesmo atingir esses veículos que estavam aqui, ou eles erraram, né? Eles miraram em algum lugar desses aqui e acabaram atingindo no meio do pátio ali da unidade, né? Não dá para saber exatamente qual foi o porquê que aconteceu naquela região, né? E esse daqui foi o outro ataque em Klimovo, né? Klimovo tá aqui, dá para ver vários algodõezinhos, como eles chamam, né? Vários locais de explosão aqui. Essa aqui é a cidade de Klimovo, e aqui tem um vídeo mostrando, mas não tem muita coisa além, só mostra a fumaça lá. Deixa eu tocar para vocês aqui. Ну, опять же. Um monte de explosões por lá, né? Dá para ver as explosões todas ali, né? Agora, aqui os russos divulgaram essa imagem de Klimovo, tá? Então, uma cratera no meio do nada, essa foi a única foto que eles divulgaram. Mas se você viu naquela imagem anterior, tinha várias coisas explodindo ali. Então, certamente tem mais lugares que foram atingidos. Esse daqui foi só o lugar que os russos divulgaram como tendo sido atingido, né? E se você olhar aqui, ó, tem as imagens de um monte de árvores cortadas e coisa e tal. E aqui tem a geolocalização, que é justamente a base de Klimovo. Aqui, tá vendo? Pegando aquele vídeo, o ponto de vista aqui, e aqui fica justamente a base mais aqui atrás, né? Ele está fazendo a geolocalização aqui. Foi alguém neste prédio aqui que filmou essa coisa toda, aquele ataque, e mostrando aqui a chegada dos mísseis lá, né? E aqui tem uma imagem de como é que é essa base de Klimovo, né? Dá para ver que, em tese, é uma base aérea, tá? Se você olhar aqui, ó, essa aqui é a base de Klimovo, então tem até uma pista aqui aérea, mas pela imagem ela não está sendo usada, tá vendo? Ela está até tomada pelo mato e coisa e tal, ou seja, embora tenha uma base aérea aqui, ela não está sendo usada como base aérea. Ela está sendo usada apenas como base militar, né? Então tem um monte de caminhão aqui, um monte de coisa aqui, um monte de equipamento militar aqui. Então pode ser que aqui o ataque tenha tido um sucesso maior, mais coisas tenham sido atingidas nessa região aqui, e dá para ver que tem algumas matas aqui perto, então é possível que um dos mísseis tenha realmente caído numa região de mata, e foi o único míssil que a gente tem imagem dele aqui, essa daqui, né, do buraco deles aqui, mas isso não quer dizer que os outros mísseis não atingiram equipamentos e munição na região, né? Enfim, parece realmente um ataque bastante danoso ali à região, né? A base de Klimovo está aqui, a gente já viu ela, não tem muito o que ver aqui. E a grande questão que fica não, excelente, se os ucranianos atingiram essas bases, é ótimo, são bases militares, alvos militares perfeitamente razoáveis, e aí você pode falar assim, mas eles usaram HIMARS, né? Não precisa, eles podem ter usado o Toshka. O Toshka é um míssil soviético, da época soviética, e ele é lançado a partir de lançadores desse tipo aqui. Ele pode conter até cargas nucleares, mas de qualquer forma pode ter uma carga convencional de até quase 500 quilos, ou seja, é bastante significativo, é perfeitamente capaz de causar uma cratera daquele tamanho que a gente viu ali. E os ucranianos têm uma quantidade significativa desses mísseis, né? Segundo estão dizendo aqui, tem até mais mísseis do que os russos. Os russos teriam 200 deles e os ucranianos teriam 500 mísseis Torka-U, que são os mais modernos, na verdade, né? Então, é perfeitamente possível que os ucranianos tenham usado esses mísseis
para atingir essas bases. Ele tem o alcance é de até 130 quilômetros, não, 120 quilômetros, mas o problema todo desses mísseis é que eles têm um erro significativo, eles não são muito precisos, né? Então, a região de precisão é em torno de 95 metros, eles podem errar 95 metros de cada lado. Isso explicaria, por exemplo, esse caso aqui em que foi atingido apenas uma área que não era crítica, né? Com várias áreas críticas em torno aqui, apenas uma área não crítica foi atingida. Talvez tenha sido realmente por imprecisão do míssil que aconteceu aqui. Então, em tese, se foi um ataque ucraniano, parabéns à Ucrânia, tá tudo certo, não tem nada errado. O Arestovich fez mais uma live ontem, é sempre interessante ver aqui a informação que ele traz, né? E ele avisa que em Kherson houve uma série de bombardeios com sucesso, com mais de 300 mobilizados, destruídos nos últimos 2 a 3 dias. E Melitopol, ele fala sobre aquele caso do hotel que estavam os Kadyrovitas e estava o grupo Wagner, e no final acabaram com 200 mortos ali. Ele fala sobre a ponte destruída, o que significa isolamento do teatro de batalha, atrasando os suprimentos, né? E ele fala sobre as batalhas na região de Bakhmut, que são mais intensas agora no sul de Bakhmut. O tempo, porém, a frequência, porém, diminuiu devido à temperatura e algumas mudanças que tiveram impacto nos russos, né? Os russos estão performando pior devido a razões que são bem conhecidas, mas não podem ainda ser ditas. Ou seja, é alguma coisa que ele não pode dizer, mas que os ucranianos teriam feito para prejudicar os russos naquela região ali de Bakhmut, né? E as forças de Kherson estão disponíveis, então elas devem estar em algum lugar. Ele fala sobre o 9º pacote de sanções, que segundo ele deve ser acertado até o final do ano. Então mais sanções pela Rússia aí nessa época, que deve incluir inclusive a questão de gás, tabelamento também do gás natural. Ele fala sobre a possibilidade de um fundo adicional de 3,5 bilhões em armas para a Ucrânia, né? E o Boris Johnson pediu mísseis capazes de atingir as localizações de lançamento de drones russas que estão sendo usados para atacar a Ucrânia, né? A gente vai falar sobre os drones iranianos mais adiante e vamos esclarecer isso daqui, né? A Forbes e várias pessoas, e eu digo também, que a próxima ofensiva deve acontecer na direção de Zaporizhia, né? Os ataques nos últimos dias parecem realmente preliminares, né? Coisas para se iniciar essa ofensiva, mas todo mundo quer ver vitórias fáceis, como Kherson e Kharkiv. Vamos ver se acontece desse jeito, não necessariamente algo fácil, né? E ultimamente a temperatura está em torno de mais 3 a mais 4 graus Celsius, o que significa um bocado de lama, né? Não congela o solo. Apesar disso, já houve batalhas em condições ruins, não quer dizer que seja totalmente um impedimento para esse tipo de coisa, né? Ele fala aqui também sobre aquela ligação entre o Zelensky e o Biden, né? E que a mensagem críptica, a gente falou sobre isso ontem, né? A bandeirinha ucraniana, a bandeirinha americana, telefone, igual a foguetinho, a mundo e força, né? Enfim, eu acho que isso significa boas novidades, um motivo para celebração, né? Vamos ver o que vai ser, porque ninguém sabe o que é ainda, né? Nada foi anunciado, né? Vai haver um encontro do G7 que vai para tratar a questão da infraestrutura de energia. A gente vai falar sobre isso mais adiante também. Eles estão chamando de Rammstein do fornecimento elétrico. A gente vai falar sobre isso, né? Bom, aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles falam sobre a Rússia que está perdendo força na diplomacia mundial. A gente tem visto isso acontecer, é óbvio, né? Tá mostrando fraqueza nessa guerra o tempo todo. Era evidente que ia perder soft power, né? Perder poder de influência no resto do mundo, né? E eles negaram rumores de que o Gerasimov ou o Shoigu estariam de saída e coisa e tal. Esses rumores estão acontecendo há muito tempo, já que o Gerasimov não está mais na estrutura dos militares russos, o Shoigu também. O pessoal critica muito eles, mas o problema é que provavelmente o Putin não tem ninguém de confiança para colocar no lugar deles, né?
E, por último, ele fala sobre o Reznikov, que é o ministro de defesa ucraniano, que falou que sim, que eles vão continuar as manobras durante o inverno, não vão parar durante o inverno, eles estão apenas aguardando a questão do congelamento do solo, né? E, bom, existe uma preocupação muito grande com o fornecimento de armas do Irã para a Rússia, né? E parece que um militar sênior lá do Irã disse que eles concordaram em fornecer 6.000 drones, a maior parte aquele Shahed, né, que é o drone Shahid, né, 136, que é o drone que está sendo usado para atacar a Ucrânia, e confirmaram também que a Rússia iria comprar mísseis balísticos iranianos, né, então mais mísseis para suprir as necessidades da Rússia lá, que está acabando a pilha de mísseis dele. É lógico, isso é uma coisa preocupante, mas é algo com que o Ocidente também tem tratado diretamente. Então, vamos ver se isso aqui vai realmente chegar, esses drones vão chegar lá na Ucrânia, né? Enquanto isso, o que está acontecendo é o seguinte, esses últimos ataques de drones que houve aqui na Ucrânia, ao invés de saírem da Crimeia, como estava acontecendo antes, saíram dessa região aqui da Rússia, né? Ou seja, parece que realmente aquele ataque ucraniano à base de Jankoy aqui na Crimeia, que teria matado 10 soldados iranianos que estavam operando drones ali, a gente não tem confirmação de nada disso, mas seria isso que estava circulando em termos de informação, parece que realmente aconteceu isso. Tanto que o Irã não quis mais botar os soldados dele aqui na Crimeia, botou nessa região aqui de Novorossiysk, né, que é Krasnodar, na verdade, essa região aqui, essa região de Krasnodar, e daqui eles têm feito os ataques à Ucrânia, né? Talvez isso que o Boris Johnson queira dizer com dar foguetes com capacidade de atingir essa região aqui, né? Que é uma região mais distante e dentro da Rússia, né? Desde que seja um alvo militar, não há problema nenhum atingir alguma coisa dentro da Rússia. A RIA Novosti, que é uma rede, uma mídia do governo russo, tá? Ela está dizendo aqui que houve um alerta de mobilização em Belarus, né? Esses alertas de mobilização não quer dizer que as pessoas vão mobilizar, é tipo um teste de mobilização para ver se a tropa realmente está pronta, se ela realmente funcionaria, né? Se fosse chamada para uma guerra. Então é só um teste, não é uma mobilização real, mas eles estão colocando aqui justamente porque eles sabem que isso pode dar a entender que o exército de Belarus vai fazer uma mobilização em breve e que eventualmente vai entrar nessa guerra, né? Eu continuo achando que a probabilidade disso é muito pequena, mas aconteceu, né? Está acontecendo aqui esse teste de mobilização. O Dmitry traz um post aqui de um comentarista russo aqui, né? Chamado Murs, que ele está preocupado com a situação dessa guerra, muito preocupado, principalmente porque o público parece que está achando que está tudo indo bem, que estão ganhando a guerra e coisa e tal, quando a situação é muito diferente, né? Então ele está falando aqui que o público, o Z-Public, né, que é o público da guerra, o pessoal que gosta de guerra lá na Rússia, massivamente reposta essa besteira sobre a 93ª Brigada das Forças Ucranianas, que estaria sem rotação por 6 meses e que já teria sido destruída 90% dos soldados, né, do pessoal, e agora não havia sido ainda recolhida para a retaguarda e simplesmente é complementada com recrutas e colocada de novo na batalha, e finalmente essa divisão seria agora levada para a retaguarda na rotação, né? Então ele confirma aqui. Então, finalmente, uma brigada das Forças Armadas Ucranianas chegou ao estado completamente destruído, em que toda a milícia popular entre aspas, né, República Popular de Luhansk e República Popular de Donetsk estão, né? Ou seja, o que ele está dizendo então pelo menos tem uma divisão deles lá que está tão ruim quanto as nossas aqui, né? Os russos, o exército russo em si tem um pouco mais de cuidado, mas são tirados da fronte mais cedo. E olha só, essa terrível unidade que está totalmente destruída vai ser retirada justamente para reequipamento e complementação, né? Ou seja, eles estão fazendo certo. O pessoal tá compartilhando isso como se fosse uma coisa trágica para os ucranianos, quando na verdade isso mostra que os ucranianos, se for isso mesmo, mostra que os ucranianos estão fazendo a coisa certa, né?
mas não as nossas divisões. As nossas divisões continuam quebradas na frente de batalha e não estão sendo trazidas para a retaguarda para reagrupamento, né? Vocês estão espalhando boas notícias para os ucranianos, no caso, né? Vocês não percebem nada que não seja alarmante nessa história. Primeiro, vocês, cidadãos, não perceberam que durante a deescalação, né, lá em março, quando os russos saíram do norte da Ucrânia, nós estávamos sem formações armadas grandes e móveis. Portanto, sem a capacidade de fazer alguma tarefa de operação de cerco. E então começaram as batalhas de atrito, com vários equelons de linhas defensivas sendo jogadas para avançar em algumas frentes, né? E acabou matando muita gente. Então, em maio e junho, vocês não perceberam que nós estávamos ficando sem a infantaria adequada e decidimos compensar isso com fogo de artilharia, aumentar o fogo de artilharia. E então nós ficamos sem cartuchos, sem mísseis de artilharia, né? Sem obuses, né? E a Rússia 24, o canal Rússia 24, mostrou uma ficção científica sobre destruindo uma fortificação ucraniana com uma metralhadora 57mm contra aeronaves, né? E vocês, cidadãos, ficam achando que está tudo bem, que tudo está funcionando bem no final das contas, mas não se sintam ofendidos. Deixa eu tirar minha cara daqui para vocês verem aqui o final. No final, quando os Abrams estiverem no meio da Praça Vermelha, vai ser difícil de vocês ignorarem isso, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que a mídia russa pinta uma visão tão positiva da guerra para os russos, né? Que em qualquer momento vão aparecer os Abrams americanos lá na Praça Vermelha, lá em Moscou, e aí eles não vão ter como esconder isso, né? Isso vai ficar claro para todo mundo. É o que eu falo para vocês. No momento que a OTAN entrar nessa guerra, se acontecer da OTAN entrar nessa guerra, é isso daí. Os russos sabem disso, não tem como eles segurarem a OTAN, e do jeito que a guerra está indo, meu amigo, realmente está indo nesse sentido, né? Teve alguns documentos que foram capturados dos russos, né, e que mostram como é que era o planejamento original da invasão russa na Ucrânia, né? Então, eles estão falando aqui que a inteligência britânica e uma empresa de segurança revelaram os planos que eles tinham e que era algo realmente trágico, né? Esse plano teria sido assinado pelo próprio Putin e pelo ministro da Defesa, né? O ministro da Defesa, que é o Shoigu, que planejou essa invasão com um ataque massivo e campanha aérea, né? Bombardeio aéreo. Isso realmente aconteceu, né? As primeiras horas da batalha foram bem assim mesmo, né? E as forças do serviço secreto russo foram instruídas a matar políticos, figuras políticas, líderes políticos ucranianos, inclusive o Zelensky, né? De acordo com esse Instituto de Serviços Secretos da Inglaterra, né? E Moscou não queria destruir a infraestrutura porque planejava usar essa infraestrutura para ocupar a Ucrânia como um todo, né? Eles planejavam ocupar todas as plantas nucleares justamente para usar essas plantas nucleares, essas usinas nucleares, como um abrigo para suas tropas, né? Afinal, ninguém ia poder atacar essas usinas nucleares. Esse era o plano dos russos. E de fato, eles fizeram isso com a usina nuclear de Zaporizhia, eles ocuparam, mas eles queriam fazer isso também com as usinas de Rivne e Khmelnytskye, para usar da mesma forma, né? E iriam ser tomadas por tropas vindas de Belarus, né? A partir daí, a ideia deles era fazer uma ameaça à Europa com a questão da radiação, ou seja, falar que qualquer coisa, se eles interferissem, eles iam acabar destruindo as usinas. Inclusive, os russos usaram essa desculpa no que tange lá a usina de Zaporizhia, né? E aquilo que a gente sabe, Moscou achou que Kiev cairia facilmente, né? Eles imaginaram realmente que seriam dias que duraria essa invasão. É a única coisa que explica esse tipo de coisa. Agora, a maior parte dos oficiais russos não sabiam do plano. O plano era mantido apenas na cúpula do exército russo, né? E o plano para os civis eram terríveis, né? Eles planejavam rapidamente subjugar e dividir a população ucraniana para neutralizar qualquer resistência organizada. Oficiais planejavam fazer um registro de toda a população, indo de porta em porta e notificando que eles seriam eliminados, se seriam eliminados ou se queriam colaborar
com os russos, né? Os ucranianos seriam divididos em 4 grupos. Aqueles que seriam mortos, aqueles que seria necessário suprimir e intimidar, aqueles considerados neutros e que seriam encorajados a colaborar com os russos, e aqueles que estão prontos a colaborar com os russos, né? E a Rússia esperava a cooperação local. Esse foi a outra grande surpresa, o grande erro deles, né? Não tiveram nenhum apoio local, eles esperavam apoio local da população. E o objetivo final era reeducar a população ucraniana, importando professores e oficiais da Rússia, e eles tentaram fazer isso ali na região sul da Ucrânia, né? Estão tentando fazer isso, no final das contas, para assimilar a Ucrânia à cultura russa. Você vê que absurdo que era o plano original do Putin, né? Putin cancelou as coletivas de imprensa que ele dá normalmente no fim do ano para falar sobre a situação da Rússia e coisa e tal, provavelmente porque ele não tem boas notícias para dar, então cancelou isso daqui. E lembra que a gente falou no vídeo anterior, o Congresso está cobrando dele a visita de Putin, que normalmente é feita em agosto. O discurso do presidente no Congresso é feito em agosto, foi adiado de novo. Parece que a data agora é 27 de dezembro, mas eu tô achando que o Putin não vai lá, justamente porque ele teme perguntas. Se o pessoal começar a perguntar, ele não vai ter respostas, né? Bom, uma notícia boa é que a Ucrânia retornou à operação de todas as usinas nucleares que ela controla, né? Então já conseguiu religar uma boa parte da rede elétrica dela. E uma informação importante, está começando o Energy Ramstein, ou seja, o Ramstein da energia. Ramstein é o nome de uma cidade alemã em que os ministros de defesa de vários países, 40 países que apoiam a Ucrânia, se reuniram várias vezes justamente para planejar o apoio militar à Ucrânia. E agora eles vão fazer a mesma coisa com a ideia de planejar como é que eles vão fazer para suprir energia elétrica para a Ucrânia, para evitar que a Rússia consiga destruir novamente a infraestrutura ucraniana elétrica, né? Então deve acontecer agora, começou na verdade em Paris, então é lógico, não é em Ramstein, é em Paris, mas a ideia é essa, né? Justamente reúne os 40 países que estão apoiando a Ucrânia nessa guerra, a OTAN e mais um monte de gente, para justamente imaginar como é que vai ser feita esse apoio à Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.